Ele é a nossa alegria. Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração já há alguns dias e quero compartilhar com os irmãos. Vocês podem abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19 ao 30. Pedi para os irmãos do Ministério do Louvor cantarem em cima, porque esse hino expressa um coração que está satisfeito em Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje. Satisfação em Deus. Será que eu estou satisfeito em Deus? E aqui nesse texto que nós vamos meditar mais à frente um pouco, Paulo demonstra algo tão importante na vida cristã nossa, que eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 1, Filipenses, versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só pensamento, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos enche de alegria e de esperança, Pai. É ela que nos ensina que nós podemos ser felizes com Jesus. É ela que nos ensina a suficiência da Tua presença em nossas vidas. E que nós possamos hoje à noite ouvir mais uma vez, através do Teu Santo Espírito no coração de cada um, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos ouvir a voz, aquela doce voz, que nos muda o coração, que nos faz dar um passo em direção à Tua presença. Que em nome de Jesus nós possamos aqui sair transformados por causa da Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Existem coisas na nossa vida e que realmente marcam o nosso interior, marcam a nossa alma. E eu acredito que as marcas mais salientes que tem no teu coração e no meu coração
foi por causa de dores, de sofrimentos, de coisas que aparentemente são ruins e decepções em nossas vidas. Isso não importa se você conhecia Cristo ou não conhecia. Essas coisas marcam o nosso coração e deixam ali uma cicatriz que te lembram de algum momento na sua vida que você passou e foi muito doloroso, né? Foi muito difícil. Sonhos perdidos, famílias que às vezes são destruídas, tantas coisas que fizeram contra você e que também fizeram você questionar se a sua vida realmente valia a pena. E hoje eu quero falar, né, dessa vida com Jesus, que essas coisas não são exclusas da vida cristã. Eu quero falar sobre a missão que recebemos como igreja, mas principalmente eu quero falar hoje sobre a satisfação em Deus, estar satisfeito na presença de Deus, e que muitas vezes na nossa vida estamos insatisfeitos e nós conduzimos a nossa vida através dessa insatisfação que nem percebemos às vezes. Eu venho meditando nesse sermão há dias, muitos dias, e eu falava para o Senhor: eu sei que é isso que o Senhor quer falar da próxima vez que eu ministrar na igreja. E eu estava sendo ensinado pelo Espírito através de uma música em inglês. Não entendo muito de inglês, mas deu para pegar algumas coisinhas. Even if, o nome da música, quer dizer mesmo se. E eu entender algumas palavras daquela música que eu escutava todo dia no carro, e eu disse: Deus, o que é isso? O que é isso que o Senhor quer me ensinar? Ela me fez meditar profundamente sobre o que a gente vai falar hoje. E eu quero pedir para o Tiago botar o primeiro slide aqui. Uma parte da música, ela diz assim, ó: eu sei que a tristeza e a dor teriam todas ido embora se você tivesse dito apenas uma palavra. Mas mesmo que você não tenha feito, somente tu és a minha esperança. E quando eu entendi isso, né, das várias vezes que eu escutei a música, eu disse: Deus, e se o Senhor não fizer aquilo que eu pedi? E se o Senhor não mudar a minha circunstância? Eu sei que a tristeza e a dor iriam embora com uma palavra de Jesus de sobre a minha vida. Uma palavra só. Mas mesmo que você não tenha feito isso, de mandado a dor e a tristeza na minha vida, a minha esperança é o Senhor. Somente tu és a minha esperança. Essa música realmente me fez pensar em Deus e na caminhada com esse Deus. E a maioria das vezes que imaginamos Deus, ou um andar com Deus, imaginamos um Deus que resolve todos os problemas. Imaginamos um Deus que não nos deixa passar apuros aqui nessa vida. Mas esse é um desejo nosso. Esse é um desejo do meu coração. E tem outra parte da música que diz assim: dizem que só precisa uma pequena fé
para mover montanhas. A outra parte dessa música. Que bom, porque é só isso que eu tenho, uma pequena fé. Mas Deus, quando Tu escolhe deixar montanhas imóveis, irremovíveis, me dá força para ser capaz de cantar: está tudo bem com a minha alma. Me dá forças para cantar: está tudo bem com a minha alma. Quando as montanhas não saírem, quando eu disser saiam montanhas, movam-se, e elas não se moverem. E a última frase dessa música: está tudo bem com a minha alma, é de um hino muito antigo, um hino que diz: está tudo bem com a minha alma, traduzida no hino que nós acabamos de cantar: sou feliz com Jesus. E eu não sei se você sabe a história desse hino, mas eu vou contar, mesmo que você saiba. Ele foi escrito por um advogado em 1873, se não me engano. E um advogado que amava o Senhor. Ele era um homem muito bem sucedido em Chicago, nos Estados Unidos. Ele e sua esposa e 5 filhos, um menino e 4 meninas. E esse advogado, crente em Jesus, ele sofreu uma perda muito dolorosa, que foi do seu filho de 4 anos, que morreu por febre amarela. E aquilo abalou muito a família dele. Um ano depois da perda do seu filho, aconteceu um incêndio famoso em Chicago que destruiu quase todos os bens desse advogado. E ele quase foi à falência, ainda sofrendo a perda do seu filho. E mesmo assim, ele e a sua esposa decidiram ajudar as famílias daquela cidade a reconstruir as suas vidas. E eles passaram 2 anos ajudando as famílias de Chicago a reconstruir as suas vidas. Passados 2 anos, eles decidiram aleijar um pouco a cabeça de toda a tristeza que tinha abatido o coração deles e a família deles. E eles resolveram ir para uma cruzada evangelística. Ele era muito amigo de Dwight Lyman Moody, um grande pregador do passado. E ele resolveu ir até a Inglaterra para uma cruzada evangelística onde ele seguiria, onde Moody fosse, ele iria. Na hora de embarcar no navio, ele teve um problema com o seu trabalho e ele teve que ficar e resolver algumas coisas. Mas mesmo assim ele quis enviar a família. E foi a sua esposa e as 4 filhas que ele ainda tinha nesse navio, e ele ficou no meio do oceano. Um navio de ferro inglês bateu no navio onde estava sua esposa e suas 4 filhas, e o navio que elas estavam afundou, naufragou em menos de 12 minutos. A única coisa, e como esse homem, Horatio Spafford, ficou sabendo dessa história, foi uma carta, quando a sua esposa foi resgatada e levada para um lugar, e ela enviou uma carta no dia seguinte, dizendo umas palavras: salva, porém sozinho, o que eu devo fazer? Esse advogado perdeu as 4 filhas naquele naufrágio. Somente a esposa sobreviveu. Horatio pegou um outro navio e foi encontrar a sua esposa. E no meio da viagem, o
capitão daquele navio chamou ele até a polpa e disse: olha, pelos meus cálculos, foi exatamente aqui onde aconteceu o acidente. E aqui que é como aconteceu o naufrágio. E Horácio, olhando para aquelas águas profundas que se tornaram o cemitério de suas 4 filhas, ele disse para Deus essa frase: seja qual for o meu destino, tu me ensinas a dizer que está tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus. Irmãos, eu não sei se você conhecia essa história, mas esse hino expressa o coração de alguém que perdeu quase tudo, e ele disse: está tudo bem com a minha alma, eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz. Eu percebi, irmãos, que as maiores dores para um cristão são aquelas que me ensinam a trocar os meus planos para o futuro pelos planos dele. Nós trocamos os nossos planos. Quem sabe nós planejamos tantas coisas e de repente acontece uma tragédia em meio aos nossos planos. E Deus nos ensina que Ele sempre tem outros planos melhores para nós. E agora que você ouviu essa história, que ao mesmo tempo de ser maravilhosa, ela é muito impactante para os nossos corações, porque foi vivida por um irmão nosso. E podemos entender o princípio da satisfação em Deus, estar satisfeito em Deus. Não há como alguém dizer está tudo bem com a minha alma se não estiver satisfeito em Deus e em tudo o que Ele faz. Não há como dizer está tudo bem com a minha alma. Indo para o nosso texto, nós podemos entender o que Paulo pensava a respeito disso. Eu não sei se você sabe, mas quando Paulo escreveu isso, quando ele disse: como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava preso em cadeias, provavelmente em Roma. Ele estava preso. Irmãos, eu acho incrível a revelação que Paulo tem sobre a vida cristã. Um homem que perseguiu e matou cristãos. A Bíblia diz que ele arrastava homens e mulheres para a prisão. Diz que ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. E após Cristo se revelar a ele, Paulo diz o que está escrito: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que compreensão magnífica do que é ser um cristão, do que é seguir a Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Jesus sempre será suficiente para mim. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Se eu continuar nessa prisão, eu vou glorificar Cristo com a minha vida. Enquanto houver fôlego, se eu morrer aqui nessa prisão, Cristo também será exaltado na minha morte, porque eu morrerei por Ele. Está tudo bem com a minha alma. Era isso que Paulo estava dizendo.
está tudo bem. Não é a circunstância exterior que vai dizer como está a minha alma. E a pergunta que nós, como igreja, devemos fazer é: que nível de satisfação em Deus há no meu coração? Quanto eu estou satisfeito com aquilo que Deus é em mim? Será que eu não tenho demonstrado mais insatisfação por aquilo que Deus não me dá do que satisfação pelo que Ele já me deu? Será que nossos sonhos e planos, eles só têm uma satisfação se Deus cumprir eles? E eu vou estar insatisfeito com Deus se Ele disser: não vou fazer isso, não quero mais isso. Se Ele afundar o barco em que os teus sonhos estiverem. Irmãos, existem muitos cristãos que não estão satisfeitos em Deus. Eles não conseguem se satisfazer com Deus. Mas isso acontece porque a satisfação que eles procuram é aquilo que Deus pode dar para eles, e não o próprio Deus. Esse é o princípio contrário de Deus. Eu não posso me satisfazer com aquilo que Deus pode fazer e vai fazer na minha vida. Eu preciso estar satisfeito em Deus. Em Deus. A nossa satisfação deve ser o próprio Deus. Será que a presença de Deus na nossa vida, ela não é suficiente quando acontecem imprevistos nessa jornada e nessa viagem? Faz diferença. Faz diferença, pelo menos, para aquele que é cristão e sabe quem é Cristo. Sabe o que tem acontecido no meio cristão, evangélico, no meio das igrejas? Um círculo vicioso de busca por resolução de problemas, por realizações e desejos para a vida do crente. É mais ou menos, Tiago, põe os segundos slides ali. É mais ou menos isso. Primeiro eu preciso de Deus e eu vou buscar Ele. Depois Deus resolve o meu problema. Depois eu fico feliz e esqueço de Deus. E depois acontece outro problema ou desejo e eu não sei o que fazer. E aí eu preciso de Deus e vou buscar Ele. E Deus resolve o meu problema e eu esqueço de Deus. E surge outro problema, outro sonho, outro desejo, e eu preciso de Deus. E assim vai indo. Irmãos, durante o ministério de Jesus, o que mais impressionou Ele, as pessoas que mais impressionaram Ele, não foram aqueles que tiveram fé para serem curados. Foram esses. Mas aqueles que alegravam ou se alegravam em saber que Ele era o Filho de Deus. Quando se alegravam em saber assim, que conheceram o Messias. Como os apóstolos que largaram as suas redes, fizeram uma pesca maravilhosa depois de um tempo que não tinham pegado nada. E simplesmente quase afundou o barco e eles simplesmente largaram os peixes e foram seguir Jesus. Como aqueles 10 leprosos. 10 leprosos tiveram fé
para serem curados. Lá em Lucas 17. Um estava satisfeito com a presença de Deus. Somente um. 9 não quiseram, nem voltaram para agradecer ao Senhor. Eles seguiram a sua vida. Essa história dos 10 leprosos reflete algo muito interessante para nós cristãos hoje. Porque essa ideia de que a satisfação em Deus é suficiente, ela é demonstrada nessa história. A maioria dos cristãos tem buscado a Deus para receber algo dele. E uns poucos têm voltado para Cristo, para seguir Ele fielmente, para seguir Ele diariamente. Sabe por que os 9 leprosos não voltaram? Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, o leproso ele tinha que ficar para fora da cidade. Ele não era um cidadão. Ele era um excluído da sociedade. E quando Jesus disse: vão até o sacerdote e se mostrem lá, a intenção deles era voltar a ser gente, era voltar a ser um cidadão. E enquanto eles estavam indo pelo caminho, eles foram curados, os 10. Mas um, ao perceber que foi curado, ele voltou para Jesus. E ele voltava glorificando a Deus. Ele não voltou gritando: eu fui curado, eu sou um cidadão agora. Não, ele voltou glorificando a Deus. Quando chegou até Jesus, se prostrou diante dele. E os 9 conseguiram ou continuaram com a sua meta de se tornar um cidadão, com os seus planos, com a sua ideia do que era melhor para as suas vidas. E assim tem sido. Assim tem sido em muitos lugares, porque buscamos a Deus para receber uma coisa e depois continuamos a nossa vida. Depois continuamos a nossa vida. Sabe qual que é a satisfação de um cristão verdadeiro? É saber que você foi salvo por Jesus, de você mesmo. Você foi curado da sua lepra espiritual, que não fazia de você, ou que não deixava você ser um cidadão do céu, chamada pecado. Jesus curou essa lepra da sua vida. Você era um excluído do reino de Deus. E Ele curou você. Ele curou você. E enquanto você espera para se encontrar com Cristo novamente, você sai glorificando a Deus daqui até a eternidade. É assim que um cristão verdadeiro faz. É assim que um cristão verdadeiro vive. Não pelo que ele foi curado, mas porque ele teve um encontro com aquele que é soberano sobre todas as coisas, Jesus. Satisfação em Jesus, o Salvador. É isso que um cristão faz. Irmãos, de forma bem prática, na nossa vida a gente precisa entender uma coisa: precisamos estar satisfeitos em Deus. Aos solteiros daqui eu afirmo uma coisa sem dúvida alguma: você será muito mais feliz, se você parar de buscar um namorado ou uma namorada e se contentar, se satisfazer com a presença de Deus na tua vida. Se você dedicar a sua juventude para o Senhor,
se você amar o Senhor com todas as suas forças enquanto você é jovem, Deus vai colocar alguém na tua vida no exato momento em que você precisar. Você nunca vai ser, eu quero que você entenda, vocês solteiros, entendam uma coisa: você nunca vai ser feliz, nunca vai ser feliz casado, se primeiro você não estiver satisfeito em Deus enquanto solteiro. Preste atenção nisso. Isso é uma verdade espiritual da tua vida. Você nunca vai estar satisfeito num casamento se você não estiver satisfeito em Deus enquanto estiver solteiro. Deus precisa ser o centro de tudo na tua vida. Satisfação plena. Aos casados, não fiquem tentando mudar o seu cônjuge. Não fica tentando consertar as coisas. O casamento de vocês só será feliz plenamente quando Cristo for suficiente para conduzir o casamento de vocês. Satisfação em Deus, e Ele faz todo o resto. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido coisas preciosas aqui. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem satisfeitos na presença de Deus, a estarem na presença de Deus, e isso saciar a alma deles, eles poderem cantar, dizer, tudo bem com a minha alma. Nós precisamos. E sabe por que existem muitos filhos frustrados? Sabe por que muitos filhos crescem querendo sempre ter mais e gastar todo o tempo da sua vida insatisfeitos com aquilo que eles têm? Porque filhos viram os pais trocando o momento da oração pela novela. Porque filhos viram e ouviram os pais dizendo que não era tão importante ir à igreja. Porque os filhos foram ensinados pelos pais a sempre querer mais, a sempre alcançar coisas maiores, e se for necessário, tire o tempo que você dedicava a Deus e trabalhe mais, e estude mais, e faça do teu tempo agora uma atividade só. Não perca tempo lendo a Bíblia, não perca tempo orando, não perca tempo indo à igreja. Irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu tive exemplo na minha casa, com meus pais. Até hoje vão à igreja. Meu pai tem 78 anos, meio da Simone. E eu, desde pequeno, eu sei que ele vai na igreja. E eu lembro que desde pequeno, quando eu passava pelo quarto dos meus pais, à noite eu via o meu pai com a Bíblia aberta e lendo ela. Às vezes eu atrapalhava a oração dele. Até hoje, meus irmãos, quando eu vou visitar os meus pais, às vezes eu passo na frente do quarto, aberta a porta, e eu vejo meu pai com a Bíblia aberta. Se você não ensinar os teus filhos a estar satisfeitos em Deus, eles logo ficarão satisfeitos com o mundo. Eles logo voltarão as costas para Deus. Sempre foi assim, meus irmãos. Sempre foi. Sempre foi. E infelizmente nós não percebemos que isso começou a acontecer lá atrás. Quando eu dizia que
que não precisava ir à igreja, quando eu dizia que não precisava orar, quando eu dizia não precisa ler, meu pai, minha mãe. Sabe o que é difícil em tudo isso? É porque aqueles pais, eles estavam insatisfeitos com a presença de Deus. Não era suficiente. E sabe, irmãos, quando há satisfação do próprio Deus, e não naquilo que Ele dá apenas, nós percebemos o quanto o nosso coração é ingrato, ou foi ingrato algum dia. Ingrato tipo o povo de Israel. Alguém já ficou bravo com o povo de Israel aqui enquanto lia a história? Fiquei bravo. Eles tem que matar todo mundo mesmo, né? Não tem como. Irmãos, Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, não do Egito, da escravidão do Egito. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez cair pão do céu, apareceu carne para ele, aquelas codornizes. Tudo Deus fazia para eles. E de repente, Moisés vai falar com Deus no monte. E o povo lá embaixo, porque fazia muito tempo, constrói um bezerro de ouro, juntam as joias, os brincos e tudo mais. E eles começam a dizer: povo de Israel, está aqui os deuses que tiraram você do Egito. O texto ali não fala explicitamente, mas se você for para o original, tem uma palavra ali que diz que enquanto Moisés estava lá no monte, falando com Deus, eles colocaram aquele bezerro e eles adoravam aquele bezerro. E diante daquele bezerro, naquele lugar, eles tinham relações sexuais entre o povo, por causa daqueles deuses, em adoração àqueles deuses. Deus lá de cima do monte disse para Moisés: Moisés, desce lá naquele povo, vai ver o que eles fazem contra mim. A gente fica indignado com aquilo que o povo de Israel tinha visto em Deus operar, e de repente ele fazia todas essas besteiras contra Deus. E nós pensamos isso, mas é exatamente aquilo que a gente faz. É exatamente aquilo que a gente faz. O irmão estava todo dia na igreja, pedindo para ser curado. A cura veio, Jesus toca o seu físico. E aí ele diz: Jesus, muito obrigado, tchau e até a próxima vez. Quando estava tudo bem na vida, tudo tranquilo, nós glorificávamos a Deus. Mas quando vem uma tristeza, algo de ruim, o barco começa a afundar no meio do oceano. Deus me abandonou e Ele não se importa comigo. Tenho alguma dúvida em relação a alguma coisa da minha vida. Não sei o que fazer. Daí o irmão lia a Bíblia todo dia, ele orava 3 horas por dia, jejuava 2 vezes por semana. Acaba a aflição da dúvida, Deus responde. Não sabe mais como está a Bíblia, ora o Pai Nosso, que é mais rápido e já sabe decor, e faz jejum e jejuar. Tipo os amigos meus lá que falavam:
vou fazer jejum e jejuar. 7 anos não vou jejuar. Então, era o jejum deles. Irmãos, nós precisamos sair de um evangelho místico, um evangelho fraco, um evangelho real em nossas vidas. E se fizéssemos uma análise de nossa vida hoje, uma análise contrária ao que falamos de nós estarmos satisfeitos em Deus, e se analisássemos o quanto Deus está satisfeito com o nosso cristianismo, o quanto Deus está satisfeito com a minha vida em relação ao Evangelho, será que eu mesmo não sei essa resposta? Será que eu mesmo não posso responder isso? Irmãos, e se Deus não mover as montanhas? E se a sua fé não mover montanhas, mas Ele quiser que você escale ela, você vai parar de servir a Cristo? Só porque ficou mais difícil? Vai parar? Não vai escalar? Vai trocar de Deus? Vai fazer um bezerro de ouro? E se a alegria não vier pela manhã? Quantos ficaram mais de um dia triste aqui? Eu fiquei. Daí, veio pela manhã. Vai deixar de amar a Deus? Não vai confiar mais no amor dele? E se Deus chegar hoje para você e Ele disser que a única coisa que Ele se compromete daqui por diante com você é dar a sua presença para ti, você vai ficar satisfeito ou triste? E se Ele disser que teus sonhos Ele não vai realizar mais, e se Ele disser que Ele não vai dar mais segurança para os teus filhos, e se Ele disser que somente a presença dEle é o que Ele vai te dar, você vai estar satisfeito ou vai ficar triste? Irmãos, Paulo compreendeu muito bem a satisfação em Deus. Versículo 27 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ele nos ensina que a vida de um cristão, ela deve refletir a pureza do Evangelho. Não há trocas com Deus. Não há trocas. Houve uma. Quando Ele te pediu a tua vida, e Ele disse que daria a sua vida para ti, para você. E aí você trocou, se você aceitou a Jesus como Senhor da tua vida. É a única troca que tem com Deus. Trocar a sua vida pela vida dele. Algum tempo atrás eu li numa revista da Portas Abertas a história de um homem de Deus, de um irmão nosso, um senhor de idade. E aquilo me impactou, eu nunca esqueci dessa matéria. Eu ainda tenho a revista, mas não sei onde está, em casa. Um homem chamado Epáfras morava em um dos países asiáticos, ali onde não é permitido ter a fé em Jesus.
E ele me ensinou muito sobre viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Ele foi preso, já era idoso, já era mais velho. E preso por causa da sua fé. Isso aconteceu agora, em 1960, 1970. E ele foi torturado, bateram nele, ele sofreu doenças, chegaram a ele ficou preso por 15 anos. E em todos esses 15 anos, aqueles guardas pediam: você vai embora, é só assinar esse documento negando a tua fé em Jesus. É só isso, é só assinar e você vai embora. E os guardas mesmo não queriam mais, porque era o Senhor. E eles diziam: assina, o que tu quer? Tu está mal aqui. Para quê? Ele disse: não, eu não assino. Não vou negar o meu Cristo. E passando muito tempo, esse senhor mais uma vez foi desafiado a assinar um documento. E eles forjaram um documento. E ele assinou, que era um documento de soltura, porque ele não podia mais, não tinha condições de viver na prisão. E eles forjaram um documento onde dizia que ele tinha negado a fé em Cristo. E ele foi embora, mas ficou sabendo de que havia um documento que dizia que ele tinha negado a fé em Jesus. Ele voltou à prisão e ele disse: rasguem esse documento, me devolvam ele. Eu não neguei a minha fé em Jesus, vocês me enganaram, tirem esse documento daqui. E eles disseram: não, vai embora, tu já está solto, pode ir, não fica aqui. Mas aquele senhor vendeu tudo o que ele tinha. Vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou um casebrezinho que tinha na frente da prisão. E ele passou trancado lá o resto da sua vida, dizendo que ele não negaria, ele não aceitava que um documento dissesse que ele tinha negado o Cristo que ele amava. Viver por modo digno do Evangelho. Irmãos, satisfação em Deus é você não trocar a presença de Deus por nada. É você não aceitar que o seu nome seja comparado com alguém que não serve a Cristo. E as nossas atitudes podem dizer muito a esse respeito. Se nós estamos satisfeitos em Deus ou se nós queremos obrigar Deus a nos dar coisas. Versículo 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Graça de padecer, de sofrer por Cristo. Você crê em Jesus, irmão? Amém? Amém. Você crê? Também tem o privilégio de sofrer por Jesus. Também tem esse privilégio. E aí sim você vai poder cantar: está tudo bem com minha alma. Está tudo bem com minha alma. Satisfação em Deus significa que tudo o que você faz nessa vida revela Cristo em você e a sua morte, que todos nós vamos morrer. Se não morrermos, seremos arrebatados. Nossa morte será motivo da satisfação plena que é esperada por nós. Estar com Cristo, Deus Salvador, para sempre. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Fique no instante em frente. Irmãos, eu aprendi muito com uma música chamada O Mesmo Sim.
mesmo assim. E se o Senhor não fizer na tua vida o que você está esperando? Quando eu era solteiro, eu perguntava para o Senhor: eu não quero morrer solteiro. Eu quero uma esposa, Senhor. Pode me dar. Procurei, tentei, não deu certo. Quando eu compreendi a satisfação em Deus, eu disse: Deus, nada mais eu quero, só a tua presença. E se não aceitarem mais morar comigo, eu vou começar uma caminhada com o Senhor para sempre. Eu já comecei isso. Então eu me conformo em saber que a tua presença está comigo. Um tempo depois, comecei a gostar da Priscila e Deus colocou ela na minha vida. Eu disse: Deus, se ela disser não, eu sei que o Senhor está comigo. E eu estava tão firme no propósito de amar o Senhor acima de todas as coisas, que eu fui bem confiante. Eu era um cara muito tímido. E eu disse: Deus, não me importa se é sim ou não o que ela vai dizer. Isso depois de um processo, né? Orei 3 meses sozinho, 4 meses sozinho, só eu e Deus sabendo se era da vontade de Deus a princípio. Depois orei com o meu pastor, só eu e o meu pastor sabendo. E ele dizia: vai orar mais. Eu orava. Até que o pastor disse: tá bom, agora pode falar com ela. E eu fui com essa certeza de que Deus era suficiente para mim. E eu pedi ela em noivado e casamento, não pedi não. E ela disse sim. Daqui 10 anos já faz que a gente está junto, 6 de casado. Irmãos, esteja satisfeito em Deus. Ele faz tudo. Ele sempre tem o melhor. O problema é que a gente acha que tem planos melhores que Deus. Satisfação em Deus quer dizer: para mim o viver é Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com aquilo que me satisfaz, que é a presença de Jesus. Amém, irmãos? Você possa meditar nisso durante essa semana. Pai, eu sei que a tua presença é suficiente. Eu tenho aprendido isso dia após dia. Pode ser que às vezes eu tenho tristezas, que às vezes eu não vejo as montanhas saírem da minha frente. Eu tenho que me esforçar para escalar elas. Mas eu sei de uma coisa: eu sei que tu és a minha esperança. Eu sei que tu podes, Senhor, ser a esperança de cada um que hoje está aqui. Que o Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor, ensine a cada um a estar satisfeito com o Senhor. Eu sei que aquela presença gloriosa do teu Santo Espírito pode encher enquanto meus irmãos estiverem em seu quarto, quando forem deitar hoje e eles sentirem tanta presença do Senhor, que eles podem dizer: estou satisfeito, Senhor, com a tua presença. Deus, não deixa nenhum sair daqui sem ter essa consciência, Pai, de que há satisfação, Senhor, há abundância de alegria na tua presença. A tua palavra nos ensina isso. E
Eu sei que não há pregador melhor do que o teu Santo Espírito. Ele penetra o coração de cada um, dizendo que o Senhor é suficiente para sarar todas as dores. Mas se essas dores não saírem, o Senhor é suficiente ainda na vida de cada um. Não deixe ninguém padecer aqui, Senhor, porque não compreende essa verdade. Que a suficiência do Teu Santo Espírito, ela é tremenda. E ela nos faz andar nessa caminhada que às vezes é dolorosa, sabendo que temos um Deus amoroso, sabendo que temos um Deus que cuida de tudo para nós. Mas nós sabemos também, Senhor, que nós temos a graça de padecer com o sofrimento de Cristo. Ele nos ensinou que pode ser que no outro dia eu ainda esteja chorando, mas no terceiro dia o Senhor nos ressurge para uma nova vida de alegria na tua presença. Nós esperamos por Ti. Ensina-nos a esperar o Senhor dia após dia. E que meus irmãos sejam tocados por essa palavra, que não é minha, mas foi o Teu Santo Espírito que me ensinou. Mesmo se o Senhor não tirar a dor, o Senhor ainda é a nossa esperança. Ensina-nos a ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, para os nossos discípulos, de que a esperança do Senhor sempre existirá, apesar da dor. E nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.